Existe um tipo de inteligência que o mundo moderno quase não reconhece mais porque ela não aparece nas redes sociais, não gera conteúdo, não produz resultado imediato e não tem como ser mostrada enquanto está funcionando. É a inteligência da espera calculada, da paciência que não é passividade, da pessoa que sabe exatamente o que quer e decide que vai chegar lá no tempo certo, não no tempo que a ansiedade pede. Serving Kelevra, do filme Checkmate de 2006, é o retrato mais preciso que o cinema já produziu desse tipo de inteligência, e o que ele executa ao longo do filme é uma aula sobre algo que pouquíssimas pessoas têm disciplina de praticar. Se você não assistiu ao filme, o que vou dizer aqui não é spoiler, é contexto necessário. Serving aparece como um homem comum, no lugar errado na hora errada, arrastado para um conflito entre dois chefes do crime que ele aparentemente não tem nada a ver. Ele parece desorientado, levemente ingênuo, reagindo aos eventos ao redor em vez de conduzi-los. E é exatamente essa aparência que é a obra de arte, porque Serving não está reagindo a nada. Ele está executando um plano que começou muito antes de qualquer cena que o espectador vê, e cada momento de aparente fraqueza é uma peça colocada exatamente onde precisa estar. O que torna isso relevante fora do cinema é a pergunta que o personagem levanta de forma involuntária. Quantas vezes você abandonou um plano porque os resultados não apareceram rápido o suficiente? Quantas vezes você mudou de direção no meio do caminho porque alguém ao redor duvidou? Porque o ambiente não respondeu como você esperava? Porque a espera ficou desconfortável demais? Serving esperou anos. Não semanas, não meses, anos. Com um objetivo claro, com um mapa mental de cada passo necessário. E com a disciplina de não revelar nada antes do momento exato em que a revelação servia ao plano. Se você acompanha esse canal e esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve agora. Isso ajuda muito o crescimento aqui. A paciência de Serving não é resignação e não é ausência de urgência. É o oposto disso. Ela nasce de uma clareza tão absoluta sobre o destino final que o caminho até lá pode ser longo sem que isso abale a convicção. Pessoas sem clareza de objetivo não conseguem esperar porque não sabem ao certo que estão esperando. Elas ficam ansiosas, mudam de rota, buscam validação no caminho e frequentemente chegam em algum lugar, mas não no lugar que escolheram. Serving sabia exatamente onde queria chegar, e isso tornava cada dia de espera não uma tortura, mas uma peça do mecanismo funcionando. Tem um conceito no xadrez, que não é por acaso o jogo que dá nome ao filme no Brasil, chamado de jogo posicional, que é quando um jogador passa vários movimentos apenas melhorando a posição das peças sem atacar diretamente, construindo uma pressão silenciosa que o adversário mal percebe até que de repente não existe mais defesa possível. Serving joga xadrez posicional com a própria vida durante anos. Cada movimento parece neutro ou até desvantajoso visto isoladamente. Só quando você vê o tabuleiro completo, lá no final, é que percebe que cada peça estava exatamente onde precisava estar desde o começo. Deixe o like se você já teve um plano de longo prazo e precisou de paciência para não abandoná-lo antes da hora. O que o cinema normalmente vende como inteligência é velocidade de raciocínio, resposta rápida, improviso brilhante sob pressão. Serving Kelevra é o antídoto disso. A inteligência dele é lenta, é construída, é invisível enquanto funciona. Ele não improvisa, ele executa. E a diferença entre as duas coisas é enorme na prática, porque a improvisação depende de talento no momento, enquanto a execução depende de preparação ao longo do tempo. Qualquer pessoa pode treinar a execução. Nem todo mundo tem o talento de improvisar com genialidade quando o contexto exige. Existe também uma camada emocional no personagem que é raramente discutida quando as pessoas falam do filme, que é o custo pessoal de carregar um plano dessa magnitude durante tanto tempo, sozinho, sem poder compartilhar com ninguém, sem poder descansar a guarda em nenhum momento. Serving vive uma performance constante, e essa performance exige que ele esteja sempre no controle do que demonstra, do que revela, do que deixa que os outros acreditem. Isso é um peso real, e o filme é honesto o suficiente para deixar isso aparecer nas bordas, mesmo que o personagem nunca deixe que tome o centro. O que Serving Kelevra ensina não é que você precisa viver planejando vingança ou construindo esquemas complexos. É algo mais simples e mais difícil ao mesmo tempo, que é a ideia de que os maiores resultados da vida raramente chegam para quem age mais rápido, chegam para quem age de forma mais precisa. Precisão exige tempo. Exige que você resista ao impulso de mostrar o que está fazendo antes de estar feito.
Exige que você suporte a aparência de estar parado quando na verdade está em movimento em câmera lenta, construindo algo que só vai fazer sentido quando estiver completo. Comenta aqui se você tem um plano de longo prazo que ainda não revelou para ninguém e por quê.